Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, da oportunidade de estar aqui. E eu quero pedir hoje a ajuda de vocês, porque nós vamos fazer uma troca. Então nós vamos estudar juntos. Então todo mundo vai falar, então a gente vai conversar sobre isso, tá? Você falou sobre o Evangelho, eu vou chegar lá. Mas antes nós vamos falar um pouquinho sobre outros assuntos que estão relacionados com o Evangelho, estão relacionados com a doutrina, mas é de uma outra abordagem. Bom, eu estava estudando esses dias, tem um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Não sei se alguém aqui já leu. Alguém já leu? Ótimo, vocês vão poder me ajudar muito mais do que o que eu vou falar aqui. Então eu vou fazer assim, uma adaptação mais ou menos da história, para que a gente possa conversar sobre isso. Então, por exemplo, na história conta que tinha 4 personagens principais. Eu vou resumir os 4 como sendo 4 ratinhos, tá? E aí, eu quero saber o seguinte: quem aqui que é bem assim, elétrico, bem agitado, que faz bastante coisa no dia a dia, quem que é assim aqui? Eu quero duas pessoas, escolha aí. Me dá o nome de vocês, então. Hã? Luiz e Mário. Então vamos lá. Luiz com Z ou com S? Agora eu quero uma pessoa que é assim, o meio termo. É um pouco agitada, mas nem tanto. Quem que é assim aqui? Vai, gente. Colaborem, vamos. Vai, vou pegar você então, que você me falou que você é um pouco agitada, mas você tá quietinha, vai ser você. Como é seu nome? Nancy. Como? Nancy. Nancy. Agora eu quero uma pessoa bem parada. Quem que é bem parado? Hein? Vai, gente. Na visão de vocês aí, vai. Quem que vocês acham que é mais tranquilo, assim, mais relaxado, mais sossegado? Quem que se considera assim, de boa? Bonifácio? Seu Bonifácio é tranquilo, sim? Então vai ser o Bonifácio. Então a gente tem 4 personagens na nossa história, tá? Todo mundo aqui é ratinho e todo mundo adora queijo. Então a gente tem esses 4 personagens e um depósito de queijo. As 2 primeiras pessoas, o Luiz e a Bárbara, eles eram ratinhos que adoravam queijo, só que assim, eles gostavam de correr, eles gostavam de explorar o labirinto onde tinha esse depósito de queijo. Eles gostavam de ver o que estava acontecendo no mundo, andar de um lado para o outro, fazer um monte de coisas. Então eles estavam todos os dias vendo quanto que tinha nesse depósito de queijo. Eles iam lá, andavam em volta, comia, andava em volta, comia, andava no labirinto, ia da casa deles para o depósito todos os dias assim. A Nancy e o Bonifácio, eles iam lá, comiam o queijo, voltavam para casa. Os 2 com a ideia de simplesmente comer o queijo e ter uma casa boa. Um queria uma casa na praia, o outro uma casa no campo, mas a ideia deles era essa, era comer o queijo para ter a casa boa. Um belo dia, a Nancy e o Bonifácio chegam no depósito de queijo e cadê o queijo? Sumiu. O queijo sumiu. Evaporou. Aí ficaram a Nancy e o Bonifácio andando de um lado para o outro e procurando. Mas como assim? O que aconteceu com esse queijo? E os Bonifácio ficavam assim: quem mexeu no meu queijo? Certo? Não quero saber se tem queijo, se não tem queijo, para onde que o queijo foi. Eu quero saber quem foi que mexeu. Aí a Nancy falava assim: não, mas olha, a Bárbara e o Luiz, que estão sempre correndo de um lado para o outro, eles devem saber o que aconteceu. Vamos procurá-los. Aí o Bonifácio falava assim: não, eu quero saber quem mexeu no meu queijo.
Eu quero o meu queijo do jeito que era, eu quero a minha vida do jeito que era. Era tão bom. Eu saía da minha casa de campo, eu vinha aqui e comia meu queijo, eu voltava para minha casa de campo. Eu saía da minha casa de campo, eu vinha aqui e comia meu queijo. Minha vida estava perfeita. Quem foi que mexeu no meu queijo? Bom, isso foi um dia, isso foi 2, isso foi 3. A Nancy e o Bonifácio voltando no depósito sem queijo e atormentados por quem tinha mexido no queijo, mas sem tomar nenhuma atitude, apenas reclamando, irritados, preocupados, sem sair do lugar. Até que um dia, a Nancy, que estava um pouquinho mais acelerada, vestiu os seus tênis de corrida e falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou procurar o queijo. Eu vou procurar os 2 ratinhos, os outros 2, o Luiz e a Bárbara, e eu vou atrás de outro queijo. E vou explorar o labirinto. Então a Nancy foi procurar o queijo no labirinto. Mas aí o Bonifácio falou assim: mas espera aí, você vai voltar para essa vida de correr atrás do queijo? Você vai voltar para essa vida de ir para o labirinto de novo? Não faz isso não, vamos ficar aqui que tudo vai voltar ao normal. A Nancy falou assim: não, eu preciso fazer alguma coisa. Começou a procurar. Aí a Nancy chegou num fim de queijo. Ela achou uma salinha lá que tinha umas migalhas de queijo. Deu para ela matar a fome e ela voltou com um pouco e correu para contar para o Bonifácio: olha, se você for nessa direção, tem uma salinha lá que ainda tem um pouquinho de queijo, mas é um queijo um pouco diferente. Aí ele falou: não, eu quero o meu queijo de antes, eu não quero nada novo, eu quero o meu velho queijo, não quero nada de novidade, tá? A Nancy falou assim: não, mas vamos lá que a gente vai achar mais. Não, eu vou continuar aqui porque eu quero saber quem mexeu no meu queijo. A Nancy voltou lá, comeu mais um pouco e começou a procurar. Até que ela achou um depósito assim, ó, lotado de queijo, como se fosse uma mina de ouro, lotada de queijo. E quem estava lá primeiro se esbaldando no queijo? O Luiz e a Bárbara. Tá? Aí o que a Nancy percebeu? A Nancy percebeu que o Luiz e a Bárbara, com tudo que eles faziam, verificando quanto que tinha de queijo, antes de tirarem o queijo, eles perceberam que tinha alguma coisa se movimentando, alguma coisa acontecendo. E a Nancy entrou na onda do Luiz e da Bárbara e começou a fazer a mesma coisa. Começou a medir a quantidade de queijo todo dia, continuou correndo pelo labirinto, conhecendo novos caminhos. E ficou lá torcendo para que o Bonifácio resolvesse sair daquela situação de perguntar quem mexeu no meu queijo. E um belo dia, olhou para a porta e quem que aparece? O Bonifácio, que resolveu procurar uma vida nova. Esse é um resuminho bem simples, tá? Uma forma bem assim didática da historinha desse livro. Agora, o que acontece? Nós vamos trazer para a nossa vida. Todos nós somos os ratinhos aqui. Todos nós na nossa vida estamos em busca de um depósito de queijo. E todos nós temos um labirinto a percorrer na nossa vida para chegar nesse depósito de queijo. Para tudo isso, tá? O que pode ser o nosso depósito de queijo? O que vocês acham? Eu vou dar algumas... Então ela deu 3 alternativas aí: felicidade, estabilidade financeira, o que mais que você falou? Amor. Então, para algumas pessoas o depósito de queijo pode ser um casamento. Para algumas pessoas o depósito de queijo pode ser ter filhos. Para algumas pessoas o depósito de queijo pode ser um emprego novo. Para algumas pessoas o depósito de queijo pode ser a espiritualidade, pode ser a caridade, pode ser mudança de vida.
Então o depósito de queijo, ele assume a forma que você quiser. O que ele é? Ele é os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas, é o nosso querer. O depósito de queijo é a razão pela qual nós acordamos todos os dias de manhã. Cada um tem a sua. Tem pessoas que vivem exclusivamente pelos seus filhos. Então as pessoas acordam todo dia de manhã pensando em tudo que elas têm que fazer pelos filhos, em tudo como que elas vão levar a vida por conta para os filhos. O depósito de queijo pode ser o trabalho. Tem pessoas que acordam todos os dias de manhã focadas no trabalho. Elas vivem para o trabalho. O depósito de queijo pode ser a espiritualidade. Quantas pessoas não deixaram as suas vidas à parte para trabalhar a espiritualidade, para servir ao próximo, ou com atendimento fraterno, ou fazendo caridade, às vezes fazendo sopa, levando sopa para quem precisa, sei lá, talvez padres, pastores, né? Pessoas como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e por aí vai. Pessoas que colocam o outro em primeiro lugar. O amor ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo em primeiro lugar. O depósito de queijo pode ser isso, tá? E por aí vai. Pode ser uma viagem que a pessoa queira fazer, inúmeras possibilidades. Um concurso público que a pessoa quer passar, né? A pessoa é atleta, a pessoa quer ir para as Olimpíadas. O depósito de queijo pode ser as Olimpíadas. O que é o labirinto? São o que? Os nossos caminhos. É a forma como nós vamos trabalhar para alcançar o nosso depósito de queijo. O que cada um de nós vai fazer na nossa vida, todos os dias, para alcançar o nosso depósito de queijo. Então, antes de continuar, eu faço a seguinte pergunta. O que cada um de vocês, eu vou falar vocês só para que entre na cabeça, tá? Mas eu tô no meio. O que cada um de vocês está fazendo hoje para alcançar o seu depósito de queijo? O que vocês fizeram no dia de hoje? O que ficou faltando fazer para alcançar o seu depósito de queijo? O que vocês vão fazer diferente amanhã para alcançar esse depósito de queijo? O caminho, o labirinto. Por que eles utilizam um labirinto? Porque os caminhos até os nossos objetivos podem ser assemelhados a um labirinto. Então, vai ter um dia que a gente vai conseguir andar retinho. Vai ter um dia que o nosso caminho vai ser tortuoso. Vai ter um dia que a gente vai sair correndo e vai trombar com a parede o tempo inteiro. E anda de um lado e tromba com a parede, anda de um lado e tromba com a parede. E não consegue achar a saída. Às vezes, nesse momento, cabe a gente parar, refletir, fazer uma prece, pedir o auxílio da espiritualidade maior, que eles estão o tempo todo do nosso lado para nos apoiar. Se você for no capítulo 27 do Evangelho, está lá, pedis e obtereis. Tá? Eles estão o tempo inteiro esperando apenas que nós digamos, eu estou precisando de ajuda, por favor, me mostre o caminho. Eu vou dar um exemplo. É legal que quando a gente estuda, eu fiz o curso de expositor espírita, e eles falam assim, não dê exemplos da sua vida. Mas eu vou dar exemplo da vida de quem? Dos outros? Não tem jeito, né? Eu tenho uma avó que está muito mal de Alzheimer, né? Está num grau bem avançado, e chegou num ponto que ela foi internada, tá? A gente não tinha mais como mantê-la em casa. Ela ia sair, eles iam dar alta para ela do hospital, e a gente não sabia o que a gente fazia. E eu comecei a revirar Rio Preto, Mirassol, em busca de uma clínica para colocá-la. E eu já não tinha mais ideia de onde eu ia procurar. Eu já tinha revirado as cidades e eu via lugares caríssimos ou lugares caquéticos. Então eu não conseguia achar um que fosse assim um meio termo. Eu estava me sentindo perdida, cansada, esgotada. Aí eu parei meu carro e fiz uma prece. Eu pedi, falei, espiritualidade amiga, por favor, me direcione para um lugar, porque eu não sei o que eu faço. Aí eu virei o carro na rua, errei o caminho que eu ia fazer,
e caí na frente de uma clínica que não estava nos meus planos, nem sabia que existia. E foi a que se encaixou até hoje perfeitamente no que a gente precisava. Então, assim, eles estão o tempo inteiro nos dando respostas. Basta que nós tenhamos um mínimo de humildade de pedir, dizer que eu não tenho condições de saber a resposta. Mas vamos voltar. Então, o nosso labirinto são os nossos caminhos, é onde nós encontramos as nossas dificuldades, é onde nós temos às vezes vontade de desistir, é aquela vontadinha de ficar dormindo ao invés de vir ao centro, por exemplo. Eu preciso trabalhar a minha espiritualidade. Então, um pedacinho do meu depósito de queijo é trabalhar a minha espiritualidade. Mas logo antes de eu vir ao centro, ou para assistir uma palestra, ou participar de um estudo, me dá aquele sono. Aí você pensa assim, mas eu não durmo bem quase nenhuma noite, agora me deu sono, eu tenho que aproveitar, eu tenho que dormir. Eu costumo brincar que é um sono providencial para você não vir ao centro, né? Parece que assim, é uma cutucada dos nossos inimigos. Eu ia falar dos nossos amiguinhos, mas dos nossos inimiguinhos, né? Então, a gente tem que vencer aquele sono mórbido que dá antes de você vir ao centro. Eu preciso ir ao centro. Antes de eu ir ao centro, os meus amigos resolvem fazer um churrasco. Ali, perto da hora. Aí eu fico assim, agora eu vou ao centro ou eu vou ao churrasco? Eu vou ao centro ou eu vou ao churrasco? Eu vou ao centro. Às vezes você para no meio do caminho e fala, e agora? Eu não consigo ir para lugar nenhum. Nós temos que ter um mínimo de... Aí nós vamos pegar o Evangelho, capítulo 17, sede perfeitos, o item 4, o final do item 4 está escrito assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Então eu tenho que fazer o quê? Um esforço. Isso significa que se eu for ao churrasco é ruim? Não, a gente tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Mas todos os dias, geralmente, de nós resolvermos ir para o centro, vai acontecer alguma coisa para desviar o nosso caminho. Então nós temos que nos esforçar. Por quê? Porque vir à casa espírita ou ir a uma religião, seja ela qual for, faz com que nós trabalhemos a nossa transformação moral, que também é chamada de reforma íntima. O que é tudo isso aqui? Isso aqui é o nosso esforço para fazermos a nossa reforma íntima, para nos transformarmos. Então, na hora que alguma coisa acontece na nossa vida, que a gente não sabe como agir, qual que é a tendência de nós? Nossa tendência é parar e ficar assim, andando de um lado para o outro e dizendo, mas quem foi o responsável por desviar a minha vida que ia tão bem? Eu quero achar um bode expiatório, eu não quero resolver o meu problema, eu não quero mudar, eu não quero colocar um tênis de corrida, voltar para o labirinto e começar a procurar um novo queijo. Eu quero simplesmente encontrar quem é o responsável pelo problema que eu estou vivendo. Então eu passo a vida inteira procurando um culpado. Alguém para eu apontar o dedo e dizer, você é o responsável pelos meus problemas. Pode ser os pais, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o avô, pode ser o chefe, né, o vizinho. Eu vou esticar o dedo, o governo. Eu vou esticar o dedo e vou falar que qualquer pessoa é responsável pela minha infelicidade. Qualquer pessoa é responsável pelos problemas que eu enfrento no dia a dia. A minha ideia passa a ser arrumar um culpado. Eu quero simplesmente saber isso. Quem mexeu no meu queijo? Quem foi o responsável por atormentar a minha vida? Eu não assumo as minhas responsabilidades. Se eu não assumo as minhas responsabilidades, quais responsabilidades no exemplo da historinha? No exemplo da historinha, o Bonifácio, ele não estava nem aí para o que estava acontecendo no dia a dia dele. Ele não estava averiguando o patrimônio dele, o sonho dele, que era o depósito de queijo. Ele não sabia quanto de queijo tinha ali. Ele não percebeu que estavam tirando o queijo dali e levando para outro lugar. Ele não se antenou no que estava acontecendo no mundo, não se atualizou, não estudou mais, ficou parado no tempo na historinha. Quantos de nós não fazemos isso em relação a tudo? Nós fazemos isso em relação à nossa família,
Nós achamos que a gente não precisa estudar para ter uma família. Só que alguém aqui veio com um manual? Alguém aqui, um belo dia, fez 14 anos, 15 anos, chegou a mãe ou o pai e entregou assim: olha filha, esse aqui está o manual, para o dia que você tiver a sua família, como você vai lidar, você vai seguir o que está aqui. Aconteceu isso com alguém? Se eu for lidar com a minha família do jeito que me vê na telha, no dia a dia, eu vou fazer más escolhas. Eu não vou tratar bem os meus familiares, eu vou procurar culpados o tempo inteiro. Se eu tenho um casamento, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou jogar o casamento para o alto, porque eu não vou tentar entender o meu cônjuge, eu não vou tentar tratar bem essa pessoa, eu não vou tentar ouvir o que essa pessoa está realmente dizendo, porque eu não vim com manual, a pessoa não veio com manual e ninguém me ensinou como lidar com a minha família. E eu também não procurei aprender. Eu simplesmente fiquei parada reclamando que as coisas estavam mudando. Eu não sei se vocês já foram em alguma festinha de família, que parece que junta duas turmas, a da Luluzinho do Bolinha, e ficam um metendo a boca nos seus respectivos maridos ou esposas, como se aquele ato fosse resolver os problemas dos casamentos. O que essas pessoas estão fazendo? Dizendo: quem mexeu no meu queijo? Por quê? Porque quando eu me casei, aquela pessoa não era assim. Tudo bem, então o que aconteceu que mudou? Eu parei para estudar o que aconteceu? Não. Eu parei para eu tentar entender? Não. Eu perguntei para a pessoa o que estava acontecendo? Não. Eu me inscrevi em alguma palestra, algum curso, eu fui fazer terapia, eu fui fazer alguma coisa para melhorar minha relação? Não. Eu simplesmente me contentei em reclamar, que é o que a gente chama popularmente de zona de conforto, que de conforto não tem nada, seria uma zona de incômodo, né? Que é aquele comodismo que nós nos adaptamos em relação a tudo, gente. O trabalho, quantos de nós reclamamos do nosso trabalho diariamente? Quantos de nós não nos motivamos para ir trabalhar? Saímos de casa como se fosse o último dia da nossa existência e nós estivéssemos indo para uma tortura. E sempre que podemos, paramos do lado de alguém e ficamos reclamando constantemente do nosso trabalho, ou do nosso chefe, ou dos nossos colegas de trabalho. Mas e aí? Eu fico dizendo o quê? Quem mexeu no meu queijo? Em algum momento eu estou tentando mudar isso. Em algum momento eu estou estudando formas de eu lidar com o ser humano. Eu estou fazendo o evangelho. Eu chego no meu trabalho, eu faço o evangelho? Não. Eu saio do meu trabalho, eu faço o evangelho? Não. No momento que tem algum distúrbio, algum problema, eu paro, vou no banheiro, em qualquer lugar e leio um pedaço do evangelho? Também não. Certo? Eu faço uma prece, vamos lá, aquela prece simples, que é a primeira que a gente aprende, o Pai Nosso. Em algum momento eu lembro que eu estou em qualquer dificuldade do pedis e obtereis, de eu fazer um Pai Nosso? Não, eu não lembro. Eu fico simplesmente reclamando. Isso significa que eu estou sendo um verdadeiro espírita, que eu estou me esforçando, que eu estou sendo um homem de bem, que eu estou tentando ser perfeito, eu estou tentando evoluir? Não. Pegar outro exemplo. Eu estou descontente com o trabalho que eu tenho. Eu estou fazendo alguma coisa para eu mudar de trabalho? Estou fazendo um curso novo? Eu estou lendo uma revista, um livro que tem a ver com o que eu quero fazer? Eu estou fazendo um estudo diferente? Fiz um currículo e saí distribuindo para os lugares onde eu quero trabalhar? Eu mexi em alguma coisa na minha vida? Eu trabalhei, eu vi outros caminhos do labirinto? Não. Eu simplesmente estou reclamando que aquele trabalho não é o que eu quero, que eu gostaria de estar em outro trabalho. Eu estou dizendo o quê? Quem mexeu no meu queijo? Só isso. Eu não estou me mexendo. Estou simplesmente fazendo isso. E aí, eu vou chegar em que lugar assim? Eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu vou ficar parada lá na salinha do depósito de queijo vazio, andando de um lado para o outro e reclamando quem mexeu no meu queijo, sem tomar atitude nenhuma. Vamos para a parte religiosa. Eu vi um vídeo essa semana, eu achei bem legal. O pessoal estava numa mesa, batendo papo, comendo, jogando um baralhinho. Era uma católica, era uma pessoa que eu acho que nem tinha religião, mas ela dizia que ela é católica, uma umbandista, um evangélico e um espírita.
E eles estavam jogando, isso está no canal do Amigos da Luz, do YouTube, do Espiritismo. Eles estavam jogando, aí uma vira e fala assim: eu acho tão legal, nós estamos aqui reunidos, a gente não tem preconceito, né? Porque eu sou um bandista, você é evangélico, ela é católica, ele é espírita. Aí o cara que ela apontou, ele falou assim: não, eu não sou espírita, eu sou católico. Aí eles perguntam: não, você é espírita? Não, eu sou católico. Qual foi a última vez que você foi à missa? Eu não lembro, eu sou católico não praticante. E qual foi a última vez que você foi ao centro? Quinta-feira, eu vou toda quinta. E aí ela vai fazendo outras perguntas e vai ficando bem claro que ele é espírita, mas não se assume como espírita. Como a gente conhece inúmeras pessoas que são assim. Mas assim, por que eu contei isso? Muitas vezes, seja qual for a nossa religião, ou aquela que a gente dá nome, que nós tenhamos aquela religião, a gente não se mexe para mudar, mesmo que aquilo esteja nos incomodando. Mesmo que às vezes, vamos lá, eu vou à igreja católica, vou dar um exemplo por conta do filme, tá? Mas eu não tenho nada contra, gente. Eu acho que toda religião é válida. Mas vamos supor que eu vou à igreja católica e eu não gosto da forma como a missa é. E aí eu vou lá todo domingo, assisto aquela missa daquele mesmo jeito, não gosto daquilo, e ao invés de eu procurar algo de bom naquilo, eu fico reclamando, quem mexeu no meu queijo, certo? Mas eu não tomo uma atitude, eu não vou conhecer outras igrejas, eu não vou conhecer outras religiões, eu não vou fazer nada, eu simplesmente estou lá reclamando. Será que está sendo válido isso? Será que não seria melhor eu me assumir, eu entender que aquilo ali não está me servindo e que não tem nada de errado com isso? Eu posso buscar novos caminhos para a minha religiosidade? Eu não sei como é que funciona aqui, tá? Mas, por exemplo, existem centros espíritas que são, assim, extremamente, vamos colocar, um pouco mais fechados. Existem centros espíritas que são um pouco mais abertos. Existem centros espíritas que são denominados ecumênicos. E aí, nessas variações, a gente tem, por exemplo, todos esses eu estou me referindo a Kardec, tá? Não estou falando nos centros que também são chamados espíritas, mas que são bandistas ou de outras áreas. Estou me referindo aos kardecistas. A gente tem alguns centros espíritas que aceitam que no trabalho mediúnico se receba, entre aspas, que não é o termo correto, uma entidade que se denomina um preto velho. Não sei como é que funciona aqui. Nós temos outros centros que não aceitam esse tipo de manifestação, tá? Então, assim, vamos supor que eu sou uma médium e que no meu trabalho mediúnico eu trabalho com cura e desobsessão, que é o trabalho que os pretos velhos realizam, e eu sou kardecista, mas ali na hora da sessão mediúnica eu dê passividade a uma entidade que se apresenta como sendo um preto velho. Esse caso polêmico. Vamos lá. E aí eu estou num centro kardecista que não aceita esse tipo de manifestação. Eu tenho duas alternativas. Eu posso continuar ali reclamando, dizendo quem mexeu no meu queijo, ou seja, eu estou reclamando e dizendo, mas aqui a gente tem que abrir a mente, a gente tem que aceitar, porque lá no outro aceita, porque é uma entidade que só quer fazer o bem, o que mal tem. Eu posso ficar dizendo tudo isso, ou eu posso procurar um outro lugar que vá aceitar esse tipo de manifestação, certo? Eu tenho duas alternativas. Não estou aqui lançando mão para dizer se está certo um, se está errado o outro, porque eu não acredito nesse conceito de certo ou errado fechado, tá? Eu acredito que o que talvez seja certo para mim, diante do meu grau evolutivo, diante do que eu tenho conhecimento ou do que eu não tenho conhecimento, pode não ser certo para ele. Que às vezes o grau evolutivo dele é superior, o conhecimento dele é maior, ele está num degrau maior, né? Eu acho que independente do que a gente acredita, é importante a gente respeitar as diferenças. Por quê? Porque nós podemos ser iguais em fisiologia, em concepção, né? Nós podemos ser iguais na carcaça, mas internamente cada um de nós é um. Cada um de nós está num momento. Nós temos pessoas aqui,
estou falando só dos encarnados, que talvez esteja assim, nas suas, sei lá, na sua 50ª reencarnação, vamos supor, que está aqui há centenas de anos apenas, e nós devemos ter encarnados aqui que estão aqui há milhares de anos. A gente não tem como saber isso neste momento, só do outro lado, se nos for permitido, né? Nós não sabemos a idade de cada um de nós aqui, nós não sabemos o que nós já estudamos aqui antes, o que nós já evoluímos aqui antes, nós não temos essa média. Então, interiormente, cada um de nós está em um momento. Então, de acordo com aquele momento, aquelas atitudes, aqueles pensamentos podem ser adequadas para aquele momento. O outro que está mais evoluído, que é mais velho, às vezes de reencarnações, né? Talvez tenham pensamentos, forma de ver a vida, entendimentos diferenciados. Vamos falar uma outra parte, tá? O que demonstra aqui? Com o exemplo dos 4 ratinhos, demonstra a necessidade de estudo constante, seja na área que for, demonstra a necessidade de atualização constante. Então, nós estamos num centro espírita, eu estava até falando, vocês têm vários cursos aqui, vários estudos, né? Então, com a ideia de colocar mais um. Nós temos que estar constantemente estudando, aprendendo, atualizando. Então, mas assim, vou dar um exemplo. O passe eu não preciso estudar nada, basta eu estender as minhas mãos ali e acabou. Talvez no seu grau evolutivo aquilo seja suficiente naquele momento. Mas a gente sabe hoje que é necessário que a gente estude. Porque o passe ele pode ser de 3 formas. O passe pode ser uma doação única da espiritualidade, quando o encarnado que está com as mãos ali não tem conhecimento suficiente, não tem energia equilibrada suficiente, a espiritualidade supre aquilo e faz todo o trabalho sozinha. O passe pode ser misto, que geralmente é assim, na qual o encarnado que está ali com as mãos doa um pouco da sua energia e a espiritualidade complementa com o que é necessário. E o passe pode ser exclusivamente de doação energética do encarnado, que estudou, que fez curso, que aprendeu como doar a sua própria energia para ajudar o próximo. Como que é possível trabalhar em cada uma dessas possibilidades? Estudando, atualizando, fazendo curso. Mas se eu ficar parada, simplesmente reclamando, mas eles mudaram o jeito de dar passe, eu não concordo com isso. Mas quem foi que mudou o jeito de dar passe? Por que mudou o jeito de dar passe? Quem mexeu no meu queijo? Eu não vou sair do lugar. Em que eu não entendo ao certo o que está acontecendo, por que está acontecendo, nessas mudanças que eu não sei para onde elas vão, e não vou sair do lugar. E isso, gente, é com tudo. Como que vocês têm trabalho mediúnico aqui? De que dia? É aberto, fechado? Vocês têm estudo antes? Bom, vou falar um outro tema polêmico que vai arrepiar aí, certo? Eu estou numa sessão mediúnica, no trabalho mediúnico, tá? E eu aprendi a trabalhar de um jeito específico. Então eu aprendi simplesmente sentar em volta da mesa e parar lá e esperar para ver o que vai acontecer, certo? Não estudei nada, não vi, aprendi a fazer isso e acabou. E falar, aprendi assim e assim, certo? Aí de repente eu vejo alguém que pega um caderno, certo? Pega uma caneta e antes de começar a estar lá esperando, faz um exercício para soltar a mão. Aí eu falo assim, não, mas espera aí. Por que aquela pessoa está fazendo aquilo? De onde aquela pessoa tirou aquilo? Não, tá errado. Não, o que o certo é fazer do jeitinho que eu estou fazendo, sentar lá e esperar.
Às vezes pode ser que aquela pessoa que está fazendo aquele exercício para soltar a mão, ela tenha percebido que se você estudar um pouquinho antes, se você fazer uma espécie de aquecimento, você está favorecendo o contato mediúnico. Assim como você fazer o evangelho antes, assim como você fazer uma meditação antes, assim como você tentar entrar em contato com a espiritualidade, fazer uma prece, etc. Aí você vê um outro que vira e fala assim: vamos fazer uma corrente para melhorar o ambiente, porque ficou muito carregado, sei lá o que aconteceu. Tá? Tô falando assim, bem vulgarmente falando. Aí alguém fala assim, mas de onde que essa pessoa tirou essa ideia? Essa pessoa tem que ser excomungada, é coisa dos irmãos inferiores, essa história de corrente, o que é isso? Aí eu vou falar pra vocês peguem um vídeo que vai estar na internet, se eu não me engano chama Desenvolvendo a Mediunidade 1, que começa com uma explicação do Chico Xavier, e vai ter uma filmagem de uma sessão mediúnica realizada pela FEB, há coisa de uns 50 anos atrás, mais ou menos, na qual mostra o alto passe, na qual mostra essa corrente de limpeza, na qual mostra como que um trabalha com o outro, na qual mostra várias outras posturas que, se nós formos em qualquer sala mediúnica tradicional, nós não vamos ver nada disso. Se a gente fizer qualquer das coisas que estão nesse vídeo ensinando, nós vamos ser taxados como quem deve ser excomungado. Por quê? Porque as pessoas estão muito mais voltadas para parar, reclamar o que o outro está apresentando de novo, que não é novo, e dizer quem mexeu no meu queijo, do que se atualizar, do que estudar, do que assistir vídeos. É o que eu disse, não é novo, é super velho esse vídeo da FEB, entendeu? Mas quem está naquele padrão de antes lá, não sabe que existe aquelas possibilidades. Eu não vou nem assim, só vou jogar um termo chamado apometria, certo? Que vários centros espíritas hoje em dia renegam, entendeu? Que fala que isso é inadequado. Só que existe outros que descobriram que é uma técnica para se aplicar quando necessário na sala mediúnica. Significa que é regra, que eu vou mudar minha forma de trabalhar? Não. Significa que nada impede que eu estude e aprenda uma técnica nova, que não é tão nova assim também, certo? Por quê? Porque eu não sei o que eu vou enfrentar. Por mais que eu estude, por mais que eu me prepare, o exemplo que eu dei de uma sala mediúnica, ela está sempre em movimento. Não somos nós encarnados que damos a direção para o que vai vir, é o plano espiritual. Assim como eu vou dar um passe, se eu não tiver estrutura para eu lidar, caso entre um irmão encarnado em desequilíbrio, que seja médium ostensivo e que não saiba disso, se eu não souber como lidar com isso, eu vou entrar em apuros. Então alguém, pelo menos da sala de passe, tem que saber como lidar com isso. Tem que ter esse preparo mediúnico para aplicar no passe se for necessário. Porque eu não sei se já aconteceu aqui. Eu imagino que sim. Mas, por exemplo, lá com a gente já aconteceu inúmeras vezes da pessoa sentar para você dar um passe e a pessoa é médium ostensivo em desequilíbrio, a pessoa, vulgarmente falando, incorpora um irmão infeliz numa situação complicada, começa a falar coisas constrangedoras para os outros que estão ao redor, e se não tiver alguém que saiba como lidar com aquilo, a coisa vai crescer de tamanho. Como que a gente vai ter alguém que saiba como lidar com aquilo? Por meio do estudo, atualização, mente aberta, né? Uma constante evolução. Então isso, gente, se aplica a tudo. Essa ideia de que eu tenho que estar o tempo inteiro percorrendo o meu labirinto, eu tenho que estar o tempo inteiro estudando, vendo novos caminhos, vendo novas possibilidades, ela se aplica em todas as áreas. E vocês viram que eu já citei umas 3 aqui, só dentro do centro, né? Vamos lá, atendimento fraterno.
Eu aprendi que fazer atendimento fraterno eu tenho que pegar uma fichinha e seguir as perguntas daquela fichinha com a pessoa e não fazer nada além disso. Não vai dar certo. Eu aprendi, para eu fazer atendimento fraterno, eu tenho que pegar uma lista de livros que tá lá. Se a pessoa tem um problema disso, eu vou indicar aqueles livros. Se a pessoa tem um problema daquilo, eu vou indicar aqueles livros. Se a pessoa tem um problema daquilo, eu vou indicar aqueles livros. Mas você leu algum daqueles livros para você saber do que fala? Não, mas eu tô seguindo a lista. Não vai dar certo. Eu não vou poder auxiliar a pessoa de verdade. Eu não vou poder dar um exemplo que a pessoa realmente está precisando ouvir. Eu não vou poder indicar um livro que realmente é necessário para o que a pessoa está passando. A pessoa não vai se abrir comigo porque ela vai perceber que eu não sei do que acontece, eu não sei o que eu estou falando. Vamos lá, eu sou a pessoa mais preconceituosa e mais fechada da face da terra e vou fazer atendimento fraterno. A pessoa vem chorando e me conta que ela se descobriu homossexual. E aí, eu vou falar o quê? Se eu não tenho o preparo suficiente, porque eu acho que eu sou dona da razão, eu acho que eu não preciso estudar, eu acho que eu não preciso ler vários livros, eu sou preconceituosa e eu acho que eu só tenho que pegar aquela fichinha e seguir aquela fichinha. O que eu vou falar para a pessoa num caso desse? Aí a pessoa vai sair daqui e vai se matar ali na esquina. Aí você vai carregar para o resto da sua existência, e talvez para muitas outras, a culpa que a pessoa se suicidou. Então a gente tem que tomar muito cuidado em ficarmos presos no nosso comodismo, em ficarmos presos no nosso preconceito, em não estudarmos mais, em não nos atualizarmos mais, em não nos melhorarmos mais, em não trabalharmos pelo esforço para a nossa verdadeira transformação moral. Todos os dias, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido isso umas 500 vezes, no mínimo. Alguém vir aqui e dizer assim: precisamos fazer a nossa reforma íntima. Aí a gente vira e fala assim: legal, como? Porque geralmente é assim que funciona. A gente vem, cita esse trecho do Evangelho ou algum outro, porque o Evangelho está cheio de trechos que nos direcionam para a nossa transformação moral e conclui: precisamos fazer a nossa reforma íntima. Como? Então vamos lá, o primeiro passo para eu começar a minha transformação moral é o autoconhecimento. Eu tenho que ter capacidade de olhar para dentro de mim para ver o que precisa ser transformado. Porque se eu não sei o que precisa ser transformado, eu vou transformar o quê? Se eu acho na minha arrogância de orgulho supremo que eu sou perfeita, eu vou transformar o quê? Se eu acho que eu sou superior às outras pessoas, eu vou transformar o quê? Alguém vai ter que apontar o dedo para mim e dizer: filha, o orgulho, trabalho o orgulho. Mas eu vou dizer assim: mas eu não sou orgulhosa. Né? Então aí o primeiro passo seria olhar para dentro de si e trabalhar o autoconhecimento. Eu não sei como fazer isso, leia o Evangelho. Se você começar a ler o Evangelho 1, 2, 3, 10, 20 vezes, você vai perceber que tem inúmeras coisas ali, exemplos que Jesus deu que a gente não faz. Tem inúmeras coisas ali que se encaixam pra gente, que vai na veia do que a gente sente de ruim dentro de nós. Então vamos lá, conseguir descobrir alguma coisa. Qual que é o próximo passo? Como que eu vou trabalhar aquilo? Vamos pegar o orgulho. Eu falei outro dia que a gente precisa fazer exercícios diários de humildade. Então, se eu não sei como fazer, eu posso começar todos os dias. Vocês já devem ter ouvido falar naquele programa do Só por Hoje, que geralmente é indicado para as pessoas que têm algum tipo de vício, e a pessoa diz assim: só por hoje eu não vou beber. Então nós vamos falar diferente. Só por hoje eu não vou sair dando coice até na sombra. Só por hoje eu vou ouvir antes de eu falar. Só por hoje eu não vou me colocar como uma pessoa arrogante. Pessoa que está deprimida: só por hoje eu vou ser feliz. Então hoje eu vou trabalhar o meu dia inteirinho para eu ser feliz. Eu estou com preguiça de ir ao centro, eu estou com preguiça de estudar.
Só por hoje eu vou ler um trecho do Evangelho. E aí a gente vai repetindo isso dia após dia, após dia, após dia, após dia, até que aquilo começa a ficar dentro de nós e a gente começa a melhorar gradativamente. Ah, eu também não sei fazer isso. Então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer caridade. Está no Evangelho, fora da caridade não há salvação. Então, se eu não consigo olhar para dentro de mim, eu não consigo ver os meus defeitos, eu não consigo trabalhar, me esforçar pela minha transformação moral, eu vou fazer caridade. Eu não sei fazer nada. E aí? Aí eu venho aqui pro centro, eu pego uma vassoura e vou varrer. Aí eu não sei varrer, aprende. Tenho certeza que você pegar e fazer assim, ó, de um lado pro outro, aos poucos você vai descobrir como que ela tem que ser manejada. Ah, eu não tenho tempo. Você pode ter certeza que você vai conseguir arrumar uns 10 minutinhos por semana para você começar. Ah, eu não quero fazer isso. Muito esforço, não gosto, eu tenho alergia, sei lá, não dá. Então você vai pegar, você deve ter um parente que gosta de falar pelos cotovelos, certo? Você vai pegar uma vez por semana e vai gastar meia hora do seu tempo ouvindo o seu parente falar. Quando a gente empresta o nosso ouvido para os outros, nós estamos fazendo caridade. E não dou conta. Então, você deve ter algum conhecido que sofreu um acidente, que teve um filho, que foi hospitalizado, que está doente, ou qualquer coisa do gênero. Você vai lá e vai visitar a pessoa. É uma caridade. Uma visita a um enfermo, a um hospitalizado, a um recuperando, é uma caridade. Certo? E por aí vai, eu vou ajudar a fazer uma sopa, eu vou ajudar a fazer uma comida para distribuir para quem não tem, eu vou arrecadar roupas velhas para levar num bazar para uma creche, entendeu? Sei lá, eu tenho muito dinheiro, eu não quero fazer nada, eu vou doar uma cesta básica para quem está precisando, é um começo de caridade. Às vezes o espírita critica muito a caridade material, né? Porque nós aprendemos que a caridade que mais conta é a caridade moral, que é aquela que é o nosso tempo que nós estamos empregando, os nossos esforços. E aí então a gente mete lenha em quem está fazendo a caridade material, que é dar as coisas. Especialmente a gente mete lenha em quem está fazendo a caridade material para se aparecer, como alguns políticos e artistas costumam fazer. Mas, gente, até essa caridade é necessária. Quantas pessoas estão numa dificuldade tão grande que não tem o que comer, que não tem uma escola? Tem pessoas assim que financiam estudos para os outros e que essa pessoa cujo estudo foi financiado vai fazer o bem depois. Então, assim, mesmo que eu faça uma caridade material, pensando em me aparecer, eu estou fazendo caridade, eu estou ajudando alguém. A espiritualidade vai retirar coisas boas daquilo. Todas as nossas ações no dia a dia, a espiritualidade retira coisas boas daquilo, seja para nos ensinar, seja para nos auxiliar, ou seja para ajudar ao próximo, o tempo inteiro. O que é importante para a gente finalizar de tudo isso? Até para eu fazer a caridade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vestir o meu tênis de corrida, explorar o meu labirinto, procurar novos caminhos para eu encontrar novos queijos. Essa é a moral, é o que nós temos que fazer todos os dias em relação a tudo. Em relação a tudo. Em relação a nós mesmos, para que nós possamos realmente terminarmos em algum momento por nos transformarmos moralmente, para evoluirmos, para que possamos um dia chegarmos lá na classe de espíritos perfeitos ao lado de Jesus. Eu espero que todos nós possamos sair daqui um pouquinho mais ativos, um pouquinho mais dispostos para a gente fazer para a gente dar essa mexida que a gente precisa dar, para a gente começar a se mexer, para a gente começar a andar, para a gente começar a buscar novos caminhos, para a gente se atualizar, para a gente buscar os nossos sonhos, para a gente ajudar mais aqui na Casa Espírita, que eu tenho certeza que precisa de trabalhadores, né?
Então, para que a gente possa começar a fazer mais caridade, para que a gente possa fazer algo melhor, não só para os outros, mas para nós mesmos. E eu espero que tenha sido claro, objetivo e tenha servido para cada um pouquinho. Pode? Quem mexeu no meu queijo? Pois é, não sei. Queria saber, porque até agora não teve nada. Jura? É. Então daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, então, tá bom? Eu sei que no meu queijo a principal responsável por mexer sou eu. Que eu que vivo tirando do lugar sem perceber. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui essa noite. Eu quero pedir à espiritualidade amiga que ampare a todos nós, que ampare os nossos familiares, que ampare qualquer um que necessite de auxílio, que geralmente a gente sempre recebe pedidos de oração. Ampare os nossos irmãos que não puderam aqui comparecer, que nos auxilie para que tenhamos um excelente retorno aos nossos lares, que possamos, em desdobramento, continuar os estudos, possamos interiorizar, trabalhar dia a dia para sermos pessoas melhores. Que cada um de nós receba o que veio buscar. Os benfeitores espirituais estejam conosco hoje, agora e sempre, e nos preparem para receber o passe, esse bálsamo de energia, para curar tudo que nós estejamos necessitando. E que assim seja.